Tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a provas os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmina. E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isso: diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso: diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu aborreço. Arrepende-te, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer um maná escondido, e dá-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares de Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensine e engane os meus servos, para que se prostitua em cômodo dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei uma cama sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos,
e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Com a vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quinta carta, irmãos. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Quem tem nomes de que vive e está morto. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, dos que têm recebido e ouvido, e guarda e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. O que vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sexta carta. Carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás o que dizem ser judeus e não são, mas vem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda os que têm, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, as testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizem, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabem que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros provados no fogo, para que enriqueça, e vestes branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, igreja? Uma leitura um pouco extensa, mas essa leitura eu fui um pouco ver a história de Roma, de quando foi naquela época. Eu até comentei em casa com a senhora Genária, com a Graça. E naquela época a igreja, mais ou menos, isso foi no ano de 86 a 90 e poucos da era cristã. E um pouco antes, no ano de 54 da era cristã, o Nero, que assumiu ali Roma, o imperador de Roma, ele assumiu na idade de 17 anos. E esse jovem, ele era um jovem carrasco, um jovem ruim, um jovem que não tinha amor no coração, um jovem que, imaturo, vamos se dizer assim, mas com um coração muito ruim, péssimo de coração. A história diz que ele mandou matar a própria mãe e alguns da sua família, porque foi contra as atitudes dele, foi contra aquilo que ele queria fazer. E os historiadores dizem que 10 anos após ele reinando sobre Roma, ele olha para Roma e vê uma cidade que não era de acordo com a vontade dele. Ele olha para Roma e vê um lugar que não agradou aos seus olhos. E a Bíblia diz que ele mandou incendiar Roma inteira. Foram 7 noites de fogo e 6 dias de fogo contínuo para acabar com Roma. E durante esse período de igreja, mais para frente um pouco, a Bíblia diz que começou uma grande perseguição ao povo de Deus. Tanto é que depois esse Nero, ele se mata, tira a própria vida e assume um outro no seu lugar. E esse outro continuou a perseguição, iniciou a perseguição contra o povo de Deus. E foi esse homem que mandou prender João lá na ilha de Patmos, aonde ele recebeu essa visão de Deus, aonde ele teve essa visão, é onde o Espírito Santo de Deus falou para ele: tudo aquilo que você vê, escreva, porque João naquela época era o único que tinha sobrado, que ainda restava em vida. Ele começou a escrever igreja, embora essas igrejas não existem mais hoje, mas essa palavra serve de ensinamento para a minha e para a tua vida, porque nós vemos que começa as igrejas. A primeira igreja foi a igreja de Éfeso, aonde Deus, o interessante, igreja, é que todas as cartas, em todas as 7 igrejas, Deus inicia dizendo que Ele conhece as nossas obras. Olha que coisa linda, igreja. Deus conhece o nosso dia a dia. Deus conhece como eu sou na minha casa. Deus conhece como eu sou no meu trabalho. Deus conhece aquilo que eu posso tentar esconder da minha esposa. Deus conhece aquilo que eu posso tentar esconder da igreja. Deus conhece a minha vida no íntimo, a qual eu mesmo não me conheço, mas o Senhor conhece. O interessante é que Deus já começa dizendo: eu conheço as tuas obras, já cercando qualquer possibilidade de desculpa, já cercando qualquer possibilidade de indagação, de querer se promover ou falar que não é e que não fez. Mas Deus já inicia dizendo: eu conheço as tuas obras. Olha que coisa linda, igreja. O Senhor conhece aquilo que nós fazemos de bem, e isso agrada o coração de Deus. Mas Deus conhece também aquilo que fazemos de mal, que não vem de agrado à vontade do Senhor. E a igreja de Éfeso, igreja interessante, que Deus fala direto com o anjo da igreja, que ele falou que sabia do trabalho, da paciência, e que não pode sofrer os maus, que pusesse à prova os apóstolos, que dizem ser apóstolos e não são. Sofresse, ter paciência, o trabalho,
pelo meu nome e que não te calaste. Interessante que Deus coloca: tenho, porém, contra ti a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. E é uma das coisas que nós vemos que nas igrejas de hoje tem esfriado um pouco a primeira caridade, tem esfriado um pouco o amor não somente para um, para com o outro, mas o amor também de fazer a vontade do Senhor, o amor também de estar na presença de Deus, procurando cada dia aprender a como se comportar diante da presença do Senhor, aprendendo a cada dia a aprender a como usar, como nós vamos manusear a palavra de Deus. E nós não temos muitas vezes amor por estar na igreja, como hoje um culto de ensinamento, onde a igreja poderia estar repleta. Se nós queremos aprender, se nós queremos crescer, nós temos que estar no culto de ensinamento, temos que estar no culto na escola bíblica também. Quando nós iniciarmos, que em nome de Jesus, breve vamos iniciar a escola bíblica dominical, e ali e aqui, igreja, no culto de ensinamento na escola bíblica, onde nós tiramos algumas dúvidas sobre a palavra do Senhor. Mas muitas vezes eu não quero vir para a casa de Deus para aprender, e muitas vezes eu quero vir para buscar somente a minha bênção, para buscar somente, quem sabe, a vitória, para buscar somente, quem sabe, a cura. Isso é muito bom, igreja, e nós devemos buscar sim, mas o aprendizado a como se comportar, a como viver a palavra do Senhor é muito importante para nossas vidas, porque aqui João, instruído pelo Espírito Santo de Deus, a qual tem visto uma grande revelação, ele estava ensinando as igrejas, estava mostrando para as igrejas aquilo que elas tinham de bom, que estava agradando ao coração de Deus, pois também estava ensinando aquilo que a igreja precisava melhorar. E a igreja de Éfeso, ela precisava melhorar o que? O amor, a caridade, as primeiras obras, aquela sede insaciável de estar na presença do Senhor, aquela vontade de sentir aquele comodismo. Quando eu senti hoje, igreja, eu vou ser sincero, eu tentei ali descansar, fechar um pouco o olho, mas não consegui. A gente se sente incomodado para vir para a casa de Deus. E ali Deus falou: vai tão pouca gente de terça-feira, e você, o pastor da igreja, agora também não vai. E ali, igreja, eu já tinha tomado banho, me levantei, coloquei a roupa e vim rapidamente para a casa do Senhor, para nós juntos aprendermos a palavra de Deus. Então, a igreja de Éfeso, Jesus faz um convite para a igreja: vamos voltar lá atrás, igreja, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar, quem sabe, àquela preparação, quando nós estávamos nos preparando para ser batizados, onde nós não víamos a hora de chegar o dia do batismo, onde nós não víamos a hora de ser batizado para poder fazer parte, quem sabe, do coral da igreja, quem sabe do grupo de jovens, quem sabe do grupo das irmãs do círculo de oração. Esse amor, igreja, esse desejo intenso que muitas vezes falta no coração do povo de Deus. E é esse convite que Jesus fez para a igreja de Éfeso, e eu tenho certeza que esse convite também é feito para nossas vidas, porque cada dia, igreja, temos que voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras caridades, voltar a ter aquela vontade insaciável de estar na presença do Senhor. Segunda carta à igreja de Esmina, aonde o Senhor fala, no capítulo 9: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Olha que coisa linda, igreja. O Senhor, Ele não nos vê como nós enxergamos. Quem sabe a igreja de Esmina era uma igreja sofredora, uma igreja pequena, uma igreja onde não tinha ali, quem sabe, uma boa orquestra, uma igreja que não tinha, quem sabe, ali um lindo coral, uma igreja que aos olhos humanos de coisas físicas era pobre, não tinha nada. E a igreja muitas vezes se entristecia, passava por essa tribulação, porque a igreja se achava pobre, a igreja se achava inferior,
porque a beleza física naquela igreja não havia, e aí eles tinham como uma igreja pobre. Mas o Senhor fala: eu sei as suas tribulações e pobreza, mas tu é rico. Porque é rico, igreja? Porque era cheio do poder de Deus. Eles temiam ao Senhor. Eles estavam ali no templo, não olhando para a beleza do templo, mas eles estavam ali buscando a essência e a graça de Deus que descia sobre aquele lugar. E Deus estava olhando para eles e falou: olha, vocês se acham pobres, mas vocês são ricos, porque a minha basta graça ao coração de vocês. A minha presença te enriquece, a minha presença supre a necessidade a qual nós achamos falta para nossas vidas. E aí ele fala: e a blasfêmia, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeu não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temo as coisas que adivinham. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para seres tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, igreja, muitas vezes a tentação, a tribulação, muitas vezes vem e Deus permite vir na nossa vida, como permitiu na vida do povo da igreja de Esmina. Interessante, igreja, que João, quando recebeu essa visão, ele estava lá na ilha de Patmos. Os historiadores dizem que a ilha de Patmos é uma ilha cheia de vulcão, aonde não existia uma porta para João fugir, não tinha como João fugir daquela ilha, porque ela era cercada de vulcões, não tinha como escapar. Mas muitas vezes o homem acha que nos aprisionou, o homem acha que nos cercou, mas quem tem a essência, quem tem um contato com Deus, quem tem a essência do Espírito Santo de Deus, ele nunca é trancafiado totalmente, porque Deus, ele rompe qualquer tipo de barreira e vai lá e fala conosco, fala como falou com o apóstolo João, e ele continua a sua grandiosa obra. Então aqui nós já passamos por duas igrejas, de Éfeso e de Esmina. Agora vem a igreja de Pérgamo, e Deus também falando para a igreja de Pérgamo: eu sei das tuas obras, onde habitas, que é o trono de Satanás, e reteis o meu nome, e não negaste a minha fé. Em Pérgamo, igreja, foi um dos lugares aonde, agora me fala o nome do imperador romano, que ele foi um dos homens a qual se intitulou como Deus, e ele mandou fazer ali um templo de adoração a ele próprio. Então qualquer adoração, igreja, que não é para Deus, qualquer adoração que nós adoramos, que é para coisas terrenas ou coisas mundanas, são adorações a Satanás. Por isso que ele fala que a igreja de Esmina, de Pérgamo, ela habitava aonde estava o trono de Satanás, ou seja, a igreja era próxima ao templo aonde esse imperador romano fez para adoração a si próprio, ou seja, adorando a ele, estaria adorando a Satanás. O interessante é que a visão que João primeiro viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais foi ele, onde ele viu a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus. Ou seja, Jesus, igreja, está no meio da igreja, porque os 7 castiçais de ouro simboliza as 7 igrejas da Ásia. Então não existe lugar para nós termos um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a não ser na igreja dele, a não ser na casa de oração. Tem hora que muita gente fala, eu já encontrei muitas pessoas que falam: não, eu vou servir a Deus, eu sirvo a Deus em casa mesmo, pastor, porque eu vou nas igrejas e eu vejo muitas coisas que não me agradam, eu vejo muitas coisas erradas, eu vejo muita falta de amor, eu vejo muita ambição, vejo muita gente arrogante, e por causa dessa visão que eu tive, eu leio a minha Bíblia e eu busco a Deus em casa. Mas a Bíblia nos ensina no livro de Apocalipse que João viu a presença de Deus aonde? No meio dos 7 castiçais,
que simbolizava as 7 igrejas da Ásia. Então não tem igreja como eu tenho encontro com Deus se eu não tiver uma comunhão com a igreja, se eu não estiver dentro da igreja. Tá certo que pode ser que entenda ali a palavra do Senhor, tá certo que tem hora que nós muitas vezes confundimos emocionalismo com a presença do Espírito Santo de Deus. Tem gente que está lendo a Bíblia e fica emocionado, sente aquela coisa gostosa, e às vezes há uma emoção e acha que é a presença do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes não é igreja, muitas vezes é apenas algo emocional que nós sentimos. O interessante e bom é que João, quando teve a visão, isso para nos ensinar, ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, igreja, para nós sentirmos a presença do Senhor, para nós sentirmos a graça de Deus, é somente em comunhão com os irmãos, e é somente na presença de Deus. Quarta carta, igreja, nós vamos correr um pouco para ver se dá tempo de falar de todas. A carta da igreja de Tiatira, e ao anjo da igreja em Tiatira: escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Interessante aqui que a visão que João teve, igreja, porque tudo isso que João escreveu foi uma visão que Deus deu. Então tudo isso que nós estamos falando, Deus